Então vamos lá, meus amigos, julgados dessa semana do dia 29 de maio até o dia 2 de junho. Vamos ver aí o que foi mais importante, né, dos julgados publicados pelo TSE. Então vamos lá. A gente já começa aí com o nosso primeiro propaganda e impulsionamento. Inclusive, isso aqui já foi tema também de de uma outra edição nossa, tá? De propaganda e impulsionamento, que diz o seguinte, ó, que o impulsionamento, ou seja, aquela propaganda que o candidato paga para poder aparecer, seja para os seus seguidores ou não seguidores, só pode ser usado para fim de promover, ou seja, beneficiar o candidato, não sendo possível tecer críticas ao adversário. Então, impulsionamento lá no nosso artigo 57D e seguinte, que fala de propaganda na internet. Então, o impulsionamento, sobretudo em rede social, apenas pode ser para questões propositivas, ou seja, apenas a parte propositiva. Críticas, né, ou seja, o lado negativo não pode ser impulsionado, tá bom? Ok? Seguindo adiante, colegialidade e perda do mandato. Esse aqui também já foi tema que apareceu aqui nas nossas edições de informativo e diz o seguinte, ó, lá no Código Eleitoral, salvo melhor juízo, acho que é o artigo 28, né, isso vale tanto para a TSE quanto para a TRE, diz que qualquer processo que ensejar perda de mandato, cassação de diploma ou de registro, é o chamado full bench, né? Full bench, ou seja, tem que estar o quórum completo de instalação. No caso, 7 no TSE e 7 no TRE. Somente com o quórum de instalação completo, né, dos 7, é que os ministros / desembargadores eleitorais podem afastar um detentor do mandato, enfim, ou caçar registro de diploma. No entanto, o TSE excepciona isso, que ele diz, olha, o princípio da colegialidade, não há violação do princípio da colegialidade quando o relator dá provimento à resposta, ou seja, recurso especial, utilizando-se da faculdade conferida pelo artigo 36, parágrafo 7º, ou seja, quando o relator nega seguimento ou dá provimento a recurso especial com base em jurisprudência recorrente, né? Nesse caso aqui seria uma jurisprudência recorrente e o tribunal de origem foi contra essa jurisprudência recorrente. Então, ou seja, um ministro de forma solo, né? O ministro relator sozinho, pode cassar o mandato, né? Enfim, pode afastar um detentor do mandato com base em jurisprudência reiterada, o que, segundo o TSE, não feriria ali o princípio da colegialidade, tá bom? Nosso terceiro entendimento, pesquisa e registro incompleto. Isso aqui é importante, tá? Porque é uma jurisprudência dura, que diz o seguinte, ó, a gente sabe que em ano eleitoral, a partir de janeiro, todas as pesquisas, a partir de janeiro do ano eleitoral, todas as pesquisas têm que ser registradas no TSE. Se não registrar no TSE, né, a empresa incorre em multa. E para fazer esse registro tem diversos fatores que devem ser informados, né? Nome da empresa, e-mail, enfim, diversos elementos que devem ser informados. O que o TSE entende? Que o registro dessa pesquisa ela só é válida se cumprido todos os requisitos. Deixando de satisfazer um só requisito, ou seja, deixando de enviar um elemento, será considerada essa pesquisa como não registrada. Então, uma jurisprudência aí bastante dura, né? Se a empresa esquecer, por exemplo, de não enviar o e-mail do responsável, enfim, pequenos elementos que ela esquecer de enviar, nesse caso, já é considerada pesquisa como não registrada, o que incorre, inclusive, em multa, pode ser até um crime eleitoral. Tá bom? Ok? Seguindo adiante, nosso quarto entendimento, doador laranja, lá do artigo 30A. Né? Uma das representações do artigo 30A é o que a gente chama de representação por captação ilícita, né? Captação ilícita. Opa, deixa eu apagar aqui. Captação ilícita de sufrágio. Captação ilícita de sufrágio. Opa, captação. Opa, não, eu tirei sufrágio, seria o 41A. Captação ilícita de recursos de campanha, né? O chamado Caixa 2. Então, o que diz? Olha, que o uso de doador laranja, ou seja, eu tenho uma pessoa que não tem capacidade econômica, eu dou um dinheiro para ela e ela doa por mim. Então, o uso de doador laranja para encobrir verdadeiros doadores por si só configura a prática de captação ilícita de recursos. Então, o que
um doador verdadeiro faz? Ele doa para uma pessoa sem capacidade de doação, essa pessoa, por sua vez, doa para um candidato, seria o doador laranja, por si só já representaria aí a prática de caixa 2, o que poderia ensejar na cassação do mandato. Tá bom? Propaganda eleitoral e pedido explícito de voto, né? Propaganda antecipada. A gente sabe que a propaganda eleitoral, via de regra, ela só pode começar a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral. O que ocorrer antes do dia 16 de agosto, lá no artigo 36A, da Lei 9504, traz algumas condutas que a gente chama de excludentes de propaganda antecipada. Tá? No entanto, se algumas condutas que não estiverem na excludente forem realizadas com pedido explícito de votos ou as chamadas palavras mágicas, por exemplo, pedido explícito de voto é vote em mim no dia X, vote no número tal, isso é pedido explícito de voto. Mas o TSE consagrou as chamadas palavras mágicas. Por exemplo, conto com você no dia da eleição, né? A sua família é importante para o dia da eleição. Então, algumas palavras que remetam ao pedido explícito de voto, que é um requisito de propaganda eleitoral antecipada. Então, por exemplo, o pretenso candidato pode dar entrevista, pode participar de rodas de debate, mas se ele pedir expressamente o voto, ele foge lá da excludente e é condenado à propaganda eleitoral antecipada. Mesmo que esse pedido de voto explícito seja traduzida com as palavras mágicas que a gente já falou, né? Conto com o seu apoio, né? Pense nesse número. Então, isso é um pedido explícito de voto por via de palavras mágicas. Tá bom? Sexto entendimento aqui, propaganda eleitoral e requisitos. A gente já falou aqui que seria propaganda antecipada, então ela tem basicamente 3 parâmetros, e aí é o seguinte, 3 parâmetros alternativos. A presença do voto explícito, então teve voto explícito, né, já configura a propaganda antecipada, mas o TSE evoluiu, muito embora o legislador tinha dito que só pedido de voto explícito. Se for utilizado formas proscritas, ou seja, formas proibidas durante o período oficial, por exemplo, durante o período oficial é proibido utilizar o outdoor. Se antes das eleições, né, antes do dia 16 de agosto, ele não fez o pedido explícito de voto, mas utilizou o outdoor, então nesse caso acaba sendo propaganda eleitoral antecipada. O terceiro requisito, tudo alternativo, né, seria a violação da igualdade. Então, por mais que não seja forma proscrita ou não tenha pedido explícito, mas se houver uma propaganda que ainda que esteja lá no rol do 36A, mas que possa ferir a igualdade entre os candidatos, seria ali uma propaganda antecipada. Tá bom, meus amigos? Sétimo entendimento, para a gente finalizar, né, esses julgados dessa semana, diz o seguinte, os veículos impressos podem se posicionar favoravelmente a determinada candidatura, inclusive divulgando atos de campanha, né, devendo ser punido eventuais excessos. Por que isso? Olha, lá no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, né, a gente teria 3 tipos de abuso de poder, né, que poderia interferir nas eleições, o que ensejaria, inclusive, a cassação do diploma, registro do candidato. Seria o abuso de poder político, né, que você já conhece, o abuso de poder econômico ou dos meios de comunicação. Tá? Só que os meios de comunicações impressos, eles não são concessionários. Por eles não serem concessionários, revistas, jornais, né, são meios privados. Eles podem assumir um lado. Né? Nos Estados Unidos isso é muito comum. Nós vamos apoiar o candidato X, posso publicar inclusive propaganda do candidato, né, atos de propaganda do candidato no meu jornal, na minha revista, enfim. Mas se esse meio de propaganda for uma concessão pública, uma TV ou um rádio, que é uma concessão pública, obviamente que esses veículos não podem assumir posição. Então a regra é, teve candidato, né? Qual é a regra? Se for uma concessão pública, não pode assumir nenhum lado. Né? Agora, se for um meio impresso, né? Aí nesse caso pode assumir lado, né? Porque o abuso dos meios de comunicações não estaria necessariamente configurado, salvo comprovados excessos. Eu tenho um jornal impresso. Eu mando o meu exemplar, geralmente eu faço uma tiragem mensal de 100. Na época das eleições eu aumento essa tiragem para 1000, né? Então há uma
a uma conduta aí, né, fora da proporção, tá bom? Então, mas a regra geral é que o veículo impresso pode sim assumir uma posição devendo conter aí eventuais abusos. Tá bom, meus amigos? Então, esses aí foram os entendimentos da semana do dia 29 do 5 até o dia 2 de junho. Não se esqueçam aqui, curtam o vídeo, compartilhe, já se inscreve no canal aí, a gente publica toda semana 2 vídeos. Então, se você não se inscrever, não curtir, o YouTube não vai te entregar, tá bom? Então segue a gente lá na rede social, @Prof. Valber Oliveira, tá bom? Forte abraço e até a próxima.